Faraós, Babilônia, Código de Hammurabi. Fala galera, beleza? Bom, aqui é o William do canal William de Oliveira, novamente. E hoje vamos estar dando uma pincelada, uma olhada aí por cima de dois temas. Na verdade, a nossa primeira parte de Antiguidade Oriental. Hoje estaremos vendo sobre Egito Antigo e também Mesopotâmia. Importante salientar que esse tema Antiguidade Oriental abrange basicamente 5 povos. São eles Egito Antigo, os da Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Hoje, como já vimos, estaremos estudando sobre os dois primeiros. Os povos do chamado Egito Antigo, importante destacar que eles se localizavam às margens do rio Nilo. A sociedade era estamental, ou seja, com pouquíssima mobilidade social, de modo que uma pessoa que nascesse numa classe mais pobre dificilmente, ou melhor, quase nunca conseguia ascender socialmente para outras camadas. Essa sociedade era dividida nas partes mais superiores pelos faraós, que eram chefes políticos e religiosos. Tínhamos também sacerdotes, mais voltados para a questão religiosa, propriamente dita, militares, entre outros segmentos. Enquanto nas camadas mais baixas nós temos os camponeses e os escravos também. Os escravos eram majoritariamente prisioneiros de guerra. Esse é um ponto importante. Esse modo de se fazer política, onde o chefe religioso é o mesmo que o político, é chamado de teocracia. Tal poder era exercido pelo faraó, como já vimos. A economia era majoritariamente agropastoril, ou seja, voltada para a questão da agricultura e também de criação de animais. Já no que tange à religião, sua principal obra era o Livro dos Mortos, onde encontramos algumas ideias como o julgamento após a morte e a reencarnação. Destaca-se na religião egípcia, do Egito Antigo, o antroposomorfismo, a presença de entidades que apresentavam características tanto humanas, antro, quanto animais, zoomórficas, certo? Mas também tínhamos o antropomorfismo e também o zoomorfismo, ou seja, entidades que eram unicamente humanas e unicamente animais. Naturalmente, podemos perceber que a religião egípcia era politeísta, isso mesmo. Acreditava-se em vários deuses, salvo pelo período no qual ficou conhecido como Reforma Monoteísta de Amenófis IV, ou Akhenaton. Nesse período, podemos ter um rompimento temporário, com o politeísmo. O intuito desse movimento todo, dessa mobilização, foi basicamente diminuir os poderes dos sacerdotes, medida empreendida pelo faraó da época. Algumas curiosidades importantes é que no chamado Egito Antigo, nós temos também o processo de mumificação, ou seja, uma forma de se preservar o corpo, segundo acreditavam, para o pós-vida. Já a escrita do povo egípcio eram os famosos hieróglifos, uma série de símbolos próprios. Destaca-se também seu alto nível de conhecimento na parte de engenharia, principalmente. Afinal, é de lá que nós temos as famosas pirâmides do Egito. Mesopotâmia. Bom, a Mesopotâmia trata-se de uma região localizada entre os rios Tigres e Eufrates. E nessa região houve a presença de alguns povos, entre eles os sumérios, assírios, babilônios, entre outros. Sua política era, tal qual a egípcia, teocrática. As sociedades que lá viviam se organizaram fundamentalmente em cidades-estados,
uma série de cidades até certo ponto autossuficientes e principalmente independentes umas das outras. Ainda assim, houve registros de povos que se desenvolveram nessa região a ponto de criar impérios, como foram os impérios babilônicos, dentre outros. As sociedades, tal qual as egípcias também, eram estamentais, ou seja, com raríssimos casos de mobilidade social. Economia também agropastoril, destaca-se a produção de cerâmica, bem importante. Já a religião era politeísta, acreditava-se em vários deuses. É nos povos mesopotâmicos que podemos perceber a presença dos zigurates, aquelas pirâmides tal qual do Egito, porém diferenciando-se pelo fato de apresentarem degraus, e também o famoso jardim suspenso da Babilônia. Esses povos também que desenvolveram o chamado Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas, quais nós temos conhecimento, que se aproximava da defesa do princípio de justiça por igualdade. Ou seja, a punição de um eventual delito deveria ser idêntica ao crime cometido. Daí que temos o famoso jargão olho por olho, dente por dente. Bom, no mais, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa pincelada aí que nós demos em Egito Antigo e civilizações mesopotâmicas. Em breve estaremos tendo aí nossa continuação de Antiguidade Oriental. No mais, caso tenham gostado, só dar um gostei, compartilhar, enfim, apoiar esse nosso projeto. E é isso. Valeu!